Boa noite. Me chamo Cícero. Moro em Albertina, um município que fica em Minas Gerais. Irei contar um caso que ocorreu comigo e com meus irmãos, quando ainda éramos crianças, pois hoje já tenho mais de 60 anos. Vou contar do dia que um lobisomem quase nos pegou. Na época desse ocorrido, eu não morava em Albertina, e sim no pequeno interior próximo daqui. Era uma época muito boa, pois mesmo sem as tecnologias que temos hoje em dia, eu e meus irmãos passávamos o dia brincando na roça, e era até melhor do que tudo que se tem hoje. E posso falar com toda certeza que sair explorando as matas é muito melhor do que passar o dia trancado em casa na frente da TV. Pois bem, quando completei 13 anos, ganhei do meu pai uma bicicleta nova, e a minha antiga eu dei para o meu irmão. A minha irmã, como já tinha bicicleta, nem foi preciso dar uma para ela. Quando ganhamos esse presente do meu pai, ficamos muito felizes, e todo dia saíamos por aí, para ver as belezas da onde morávamos, pois não conhecíamos bem a região, e pode parecer estranho, mas só conhecíamos alguns locais, pois era difícil a gente sair de casa. E quando saímos, descobrimos diversos lugares bonitos, e talvez nunca explorados, até que num de nossos passeios diários, achamos um pé de jabuticaba, que ficava em um lugar bem isolado, e praticamente não tinha caminho para ir até lá. Todo dia eu e meus irmãos íamos na jabuticabeira para comer um pouco de jabuticaba, mas a gente nunca levava para casa, porque tínhamos medo que nosso pai nos proibisse de sair de casa, ou até de comer as frutas. Mas um dia o César, o meu irmão, disse ao meu pai da nossa descoberta, e a reação dele não foi de raiva, e sim de felicidade, pois ele amava comer jabuticabas, tanto que pediu para a gente levá-lo até o pé, para pegarmos um pouco. O caminho era longo, e por ser um lugar sem nenhum vivente, enquanto caminhávamos meu pai nos dava bronca, reclamando porque saímos para muito longe de casa. E quando chegamos no pé de jabuticaba, ele deu mais sermão na gente. Ele pediu para a gente nunca mais voltar ali, porque além de longe, era perigoso. E nós que tinha tudo entre 14 e 10 anos, nem pensávamos em como era perigoso para a gente estar ali sozinhos. Mas escutamos meu pai, e nunca mais voltamos na jabuticabeira. Chegamos em casa com 2 sacos cheios de jabuticaba. O meu pai primeiro distribuiu para amigos e parentes, e ficamos com menos de meio saco. Não era muito, mas durou bastante. E fizemos o que meu pai havia falado, e não voltamos mais naquele lugar. Mas a vontade de voltar lá era grande, tanto que um dia não aguentamos e desobedecemos a sua ordem. Num final de tarde, meu pai saiu dizendo que ia na casa de sua mãe, e nós aproveitamos que só a minha mãe estava em casa e saímos para ir na jabuticabeira. E ficamos tão distraídos que nem ligamos para as horas, pois quando chegamos lá já estava anoitecendo, e quando menos nos demos conta, já estava muito escuro. No desespero, pegamos nossas bicicletas e começamos a tentar voltar para casa, mas por estar escuro, acabamos se perdendo. Parecia que estávamos andando em círculos, e depois de andar um bom tempo, vimos um homem alto e todo sujo, andando sozinho numa estrada de terra, e decidimos perguntar a ele onde estávamos. O homem tomou um susto quando nos viu, mas ao mesmo tempo parecia contente. O seu olhar era mau, e ele falava com muitas dúvidas. Primeiro disse que estávamos em um lugar, mas logo depois disse que era outro, e entrou em contradição as 3 vezes, até que ele falou o seguinte: "Vocês podem seguir por esse caminho aqui, que vão chegar numa fazenda, e lá vocês perguntam onde fica a casa de vocês, pois eu não sou daqui e não conheço bem a região." Nós demos uma obrigada ao homem e já íamos sair de bicicleta, mas ele continuou falando: "Não parem de andar, até vocês acharem essa fazenda." Depois de ter falado, ele deu um sorriso largo e macabro,
E nós saímos bem rápido dali, pois começamos a sentir medo das atitudes daquele sujeito. Mas no desespero confiamos nas palavras dele e continuamos a andar, mas não encontramos nenhuma fazenda e estava tão escuro que não víamos a um palmo à nossa frente. Mas continuamos a andar por aquele caminho desconhecido e já em desespero e sem encontrar nenhuma fazenda, a gente começou a querer voltar, pois começamos a pensar que o homem estava mentindo para a gente. E foi enquanto voltávamos que vimos aquele estranho bicho. Já cansados, seguíamos de volta por aquela estrada escura e sem ninguém por perto. Foi quando ouvimos algo se aproximando ao longe. Parecia ser uma coisa grande e que corria muito rápido. E foi a minha irmã que deu um conselho que salvou nossas vidas. Ela disse para subirmos em uma árvore, pois podia ser uma vaca braba que tivesse vindo correndo em nossa direção. Eu também, achando ser isso, aceitei a dica e deixamos nossas bicicletas do lado da estrada e subimos numa árvore. Não tão alto, pois achamos que a vaca iria passar rápido e nos ignorar. Mas aquilo não era uma vaca. Subimos numa altura de mais ou menos 2 metros e ficamos esperando aquela coisa passar. E além da correria, começamos a ouvir também um barulho estranho. Era como se algum animal estivesse engasgado. Ficamos com medo daquele barulho e subimos mais para o alto da árvore, tão alto que dava para ver a região, inclusive a direção da nossa casa. E ficamos só esperando. Foi quando aquilo estava bem perto que vimos que não era uma coisa normal, pois ele parou bem onde a gente estava e ficou bufando como se tivesse cansado. Por estar escuro, não vimos direito aquela besta, mas dava para perceber algo grande e escuro que estava bem embaixo de nós. O bicho ficou um tempo bufando por ali e logo depois saiu correndo, mas em pouco tempo voltou e continuou bufando. Parecia que ele nos procurava. E o medo e a vontade de gritar era grande, mas pensamos que ninguém fosse nos ouvir. E não fizemos nada, só nos agarramos bem na árvore e esperamos que aquele pesadelo terminasse. O bicho ficou ali por um bom tempo e só foi embora quando vimos a luz de um lampião, que era do meu pai e da minha mãe, que estavam à nossa procura. E antes deles chegarem até onde a gente estava, o bicho já tinha ido embora, pois ele percebeu que vinha alguém. Descemos da árvore e explicamos tudo do que tinha acontecido para meus pais, mas eles não acreditaram em nós. E levamos uma boa pisa de cinturão, mas isso foi de leve, perto do que aquele bicho iria fazer com nós, já que ele parecia estar muito faminto. Anos depois descobrimos que aquele bicho que bufava era um lobisomem, e também que um antigo vizinho nosso era suspeito de virar tal criatura. E o homem que vimos na estrada de terra, com certeza era ele. Até hoje dou graças a Deus à minha irmã, pela astúcia de ter mandado a gente subir naquela árvore, pois se não tivéssemos feito isso, o lobisomem iria nos atacar, e naquela estrada escura, ninguém escutaria nossos gritos de socorro. Boa noite. Pelo título do relato já dá para perceber que esse caso é um pouco incomum. Mas antes de contar minha história, deixe-me que eu me apresente. O meu nome é Antônio. Hoje tenho 63 anos. Moro em Biapaba, que fica no Ceará. Trabalho na roça desde que me entendo por gente. Nesses meus muitos anos vividos, já presenciei várias coisas macabras.
Quem é da roça vai saber do que estou falando, principalmente aquela coisa que vem na época da quaresma, o lobisomem. O sítio em que eu plantava ficava próximo de uma vazante. Atualmente, acho que aquela casa nem existe mais, já que eu e minha família fomos embora depois do acontecido. Na época morava em duas casas, eu e mais 5 irmãos, 3 homens e 2 mulheres, junto dos meus pais, que já eram de idade. Nosso foco naquele tempo era o plantio do algodão. A gente plantava tanto que quando chegava a época da colheita, tínhamos que contratar gente para trabalhar, já que eram vários serviços que tinham para fazer. Como na época a gente não maldava e nem desconfiava de ninguém, dávamos apoio e até morada para muitos trabalhadores, que vinham de vários lugares, e funcionava assim. Sempre um pouco antes da colheita do algodão, o meu pai ia no centro de carroça para convidar gente para trabalhar conosco. Vinham cerca de 10 e às vezes 20 pessoas. Ficava cheio aqui em casa. Quem passasse de longe viu o alpendre cheio de redes armadas e sabiam que era a casa do Chico Pescador, o meu pai. Um costume que durou até meus 25 anos, que foi quando aquela coisa apareceu em nossa propriedade. Bom, assim como em todo ano, chegaram diversos trabalhadores para a colheita do algodão. Meu pai se deu uma das casas e lá eles dormiam, mas alguns audaciosos ficavam no alpendre da casa. Bem, os primeiros dias foram muito tranquilos, até a noite em que o povo se assombrou com algo vindo do inferno. Pela manhã, assim que acordamos, não vimos nenhum trabalhador no alpendre da casa. Estranhamos o fato e fomos até onde os outros estavam. E vimos que tumultuados dentro de um único cômodo, todos estavam estáticos e assombrados começaram a falar de um bicho que passou a noite gritando ao redor da casa e que tinha parado pouco antes da gente levantar. Alguns falavam que foi uma raposa que ficou gritando, mas o meu pai logo disse que era um lobisomem, pois raposa nenhuma teria a astúcia de fazer aquilo. Então juntou meu pai e outros 3 homens de coragem, e eles começaram a esperar pelo suposto bicho. Eu até tentava ficar na tocaia com eles, mas o sono sempre me derrubava. Só lembro de ouvir 2 vezes o berro daquela criatura, que me parecia um grito de dor e quase humano, só que animalesco. Porém, por mais que meu pai ficasse vigiando, o bicho nunca aparecia. E logo pensou-se que o lobisomem só podia ser alguém que trabalhava ali, colhendo o algodão do meu pai. Mas quem? Bom, ele deixou as coisas acontecendo até o fim da colheita. E após os trabalhos feitos, meu pai pagou e dispensou os homens que estavam meio que morando conosco. Mas o pior nem foi isso, pois o bicho continuou aparecendo e praticamente toda noite arranhava a porta de casa. Ele queria fazer mal para minha família. Já furioso com a situação, meu pai armou uma tocaia para o bicho e acabou que deu bem certo, e até vimos a pessoa que virava bicho. O meu pai comprou algumas madeiras para pôr no telhado de casa, já que o antigo estava desgastado, e foi daí que ele teve a ideia de fazer uma armadilha para pegar o lobisomem, o que soou um pouco estranho no começo, mas só assim para a gente ter um pouco de sossego. Então começamos a armar a tal armadilha, que não deu muito certo por várias vezes, mas com esforço, enfim conseguimos. E para não levantar suspeita, já que o bicho aparecia quase toda noite, colocamos algumas galinhas dentro da pequena casinha de madeira, que aparentava ser bem frágil, mas foi feita com toras de carnaúba, revestido com os caibros do teto. E então, só esperamos. Mas o lobisomem era astuto, não estava caindo na armadilha. Mas numa noite sem mais nem menos, ouvimos quando a porta de madeira reforçada caiu, e algo começar a gritar e se jogar dentro daquela casinha. Eu e meus irmãos ainda tentamos ver o lobisomem,
mas fomos impedidos pelo nosso pai, que nos disse que o melhor seria esperar amanhecer, para só assim ver quem era o homem que virava bicho. E mesmo tentando, não conseguimos dormir aquela noite, pois o lobisomem ficou urrando lá fora, só parando quando já era de manhã. E vimos quem era o bicho, e não era um homem. Me ajuda, me ajuda! Alguém começou a gritar lá de dentro, mas era a voz de uma mulher, esguia e muito pálida. Não se parecia com ninguém que a gente conhecesse. O meu pai perguntou da onde que era a mulher, mas ela só dizia estar perdida e que por engano entrou ali. Mas claro que era mentira. Meu irmão queria atirar na mulher e enterrá-la numa cova rasa, mas o meu pai não permitiu. Disse que nenhum dos seus filhos iria se desgraçar por causa daquela mulher. Mas ele deu uma dura nela e prometeu-lhe uns tiros caso ela retornasse. Então entregou uma muda de roupas, já que a mesma estava sem nenhuma, e ela correu sem nem olhar para trás. Alguns vão dizer que o melhor teria sido tirar sua vida, e eu concordo com isso, pois logo depois não tivemos paz, já que o lobisomem começou a aparecer ainda mais feroz. Já sabendo da armadilha, não caiu mais. Meu pai por tantas vezes atirou no bicho, mas ele era ligeiro e corria antes do meu pai sair de casa. Foi assim por muitos anos. Claro que não era toda noite, mas de vez em quando aquela fera fazia suas aparições. Nós só tivemos paz quando saímos dali. Vendemos o sítio e as terras do plantio do algodão e fomos para outro lugar. E desde então, nunca mais vimos o lobisomem, muito menos aquela mulher. Hoje, quando conto esse relato, alguns não acreditam, mas quando se fala em lobisomem, se tem que ver para crer, pois as histórias que são contadas dessas criaturas são as mais assombrosas. Obrigado, Sam, pela sua atenção. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Olá, Sam. Me chamo Marcos Salles. Moro em Guarulhos, que fica em São Paulo. Acompanho seu canal já faz muito tempo. E hoje gostaria de relatar uma história que aconteceu com meu avô, que hoje já é falecido, o senhor Antônio Norberto Pinheiro. A história começa em 1978, quando meu avô morava na cidade de Sobral, que fica no estado do Ceará. Naquela época era muito comum morar em lugares mais afastados, e assim ele o fez. Morava ele, minha avó, meus tios e minha mãe, que na época ainda era pequena. Certo dia, meu avô viu boatos de um compadre que tinha algum bicho rondando por aqueles matos, pois o mesmo contou ao meu avô que várias de suas galinhas foram encontradas dilaceradas e o seu cachorro, chamado Ligeiro, tinha desaparecido. Porém, o que meu avô descobriria era muito pior. O meu avô então desconversou e começou seus afazeres do dia, e logo entardeceu, e o sol já ia se despedindo. Meu avô tinha um hábito de sempre estar armado com seu velho revólver 38, para se proteger de malandros e o que mais aparecesse para lhe fazer mal. Porém, por meu tio Sebastião, ou melhor, Tião como todos o chamavam, era muito esquentado, e qualquer briga já esquentava a cabeça, e arrumava muita confusão, e sabia onde meu avô deixava a arma. Meu avô sempre tirava as balas, e as escondia, sempre que ia se deitar, e assim o fez e deitou. Logo a noite caiu, e meu avô acordou lembrando que precisava escovar o seu cavalo,
pois sairia logo cedo para ir até a cidade comprar comida. Então ele se levantou, pegou sua arma e colocou na cintura, e foi cuidar do cavalo. Porém esqueceu de pegar as balas, um erro que se arrependeria amargamente. Lá estava ele cuidando do cavalo, quando ouviu como algo vindo muito rápido correndo no mato, em sua direção. Porém ele por um momento parou, mas como não viu nada, continuou cuidando do animal. Foi quando de repente ele só viu aquele bicho preto que parecia um jumento, com grandes orelhas e dentes, e que logo se pôs de pé e mostrou o seu tamanho. Deveria ter 1,95 a 2 metros de altura, com olhos vermelhos e com tanta raiva que chega babava. Ali meu avô teve certeza. Era um lobisomem. Meu avô puxou sua arma, porém se lembrou que estava sem bala, e num ato de desespero, meu avô só apontou e gritou: "Lá vai fogo!" O bicho acreditou que a arma estava carregada, deu um urro e pulou para dentro do mato. Meu avô, muito assustado, entrou para dentro de casa pálido e contou tudo à minha avó, que o aconselhou a não sair mais à noite. Os dias se passaram e lá vinha meu avô, em uma noite de sexta para sábado, voltando da cidade para sua casa. Nesse trajeto ele passava por uma estradinha de terra, chamada Estrada do Eucalipto, pois de um lado era um barranco e do outro uma plantação de eucalipto. E lá vinha meu avô tranquilo, porém com uma sensação de que algo ruim iria acontecer, quando de repente ele só sentiu algo se chocando no seu cavalo, que logo fez cair. Quando se levantou, viu aquela besta de dias atrás, que pulou em cima dele. E num ato de desespero, meu avô pegou seu facão na cintura e deu um corte no braço daquela criatura, que urrou e partiu para cima novamente. Porém, dessa vez meu avô sacou a sua arma e atirou na linha da costela daquele ser, que se desequilibrou e caiu no barranco que havia do lado. Meu avô, muito assustado, montou em seu cavalo e rapidamente saiu em disparada. Pouco tempo depois chegou em casa e contou à minha avó o que tinha acontecido novamente. De tão assustado aquela noite, meu avô não conseguiu dormir. No dia seguinte, Dona Francisca, uma vizinha e amiga da minha avó, disse que seu marido não estava nada bem e que precisava de algumas ervas que minha avó tinha no seu quintal. Vendo aquilo, meu avô se preocupou, pois o esposo daquela senhora era o seu compadre de muitos anos. Então meu avô resolveu ir vê-lo. E chegando lá, meu avô o viu na cama com a marca gigante de corte no braço e na linha da costela um buraco como se fosse de bala. Meu avô não conseguia acreditar que aquela besta fosse ele. Porém, algo bem macabro confirmou. Ao olhar suas unhas, meu avô viu que tinha terra, a mesma terra que havia no barranco. Meu avô voltou para casa sem acreditar no que tinha visto e contou à minha avó, que ficou sem acreditar também. Depois de 10 dias, aquele homem e sua esposa simplesmente sumiram, deixando tudo para trás. Haviam boatos de que ele tinha se envolvido em uma briga e tinha sido jurado de morte, e por isso tinha ido embora tão rápido. O que meu avô sabia que obviamente era mentira, e sabia a verdade do porquê ele foi embora, pois meu avô sabia que ele era um lobisomem. Não sei se este senhor ainda é vivo, mas se for, tenho certeza que ainda está por aí, cumprindo sua penitência de virar aquela besta. Porém, essa história meu avô me conta desde que eu tinha 9 anos de idade, e em todas as vezes pude sentir o medo em seus olhos ao contar. Agradeço pela oportunidade de compartilhar essa história tão marcante em seu canal, pois fica como homenagem ao grande homem que meu avô foi. Um grande abraço.
Olá, Sam. Meu nome é Henrique. Moro em Itapipoca, que fica no Ceará. O relato que irei contar aconteceu em 2017. Eu tinha ido passar as férias com minha família no interior. Foi muito bom voltar no lugar onde fui tão feliz. E os meus pais nem se fale. Ficaram muito felizes de me ver pessoalmente, depois que passei 5 anos morando na capital. Então tomamos um café e ficamos conversando, meus pais e eu, sobre o dia que subimos no pé de manga, e também do dia que eu deixei a cancela aberta e o gado todo saiu, além de outras coisas. O meu pai disse que seu Chico tinha convidado ele para pescar no rio na quarta-feira e perguntou se eu queria ir também. Sem pensar, eu disse que ia junto, já que nunca tinha ido lá, porque a minha mãe nunca me deixou ir quando eu era criança. E bem, todo menino danado ouvia a história de que tinha um bicho na ponte, que pegava as pessoas que andavam sozinhas. Pois bem, chegado o dia, eu, meu pai, seu Adelino e o seu Chico saímos de casa às 3 da tarde de bicicleta para chegar na beira do rio. Nós ficamos a tarde toda e não estava dando muito peixe, mas ficamos lá até quando estava escurecendo, tentando pegar umas traíras para assar, até que bateu a fome e decidimos voltar para casa no escuro, apenas com as lanternas das bicicletas clareando a estrada. Fomos o caminho todo em silêncio, porque podia ter alguma pessoa embrenhada no mato. E já estávamos perto de casa. Só faltava passar pela ponte e 2 juazeiros. Então aumentamos as pedaladas para chegar logo, até que ouvimos um grito de seu Chico, que tinha ficado para trás. Paramos as bicicletas achando que ele estava mandando a gente esperar por ele, mas o cabra passou voado pela gente e então gritou: "Olha o bicho! Da carreira, menino!" Foi então que olhei para trás e vi um bicho magro com pernas compridas saindo debaixo da ponte. Ele estava abaixado, parecia ser um lobo do mato, só que maior. O bicho saiu e entrou correndo no canavial. Foi muito rápido e não vimos mais nada. Apenas voamos com as bicicletas, antes que o lobisomem voltasse e pegasse a gente. Nessa noite ficamos acordados na sala. A minha mãe também não conseguiu dormir. Ela contou que já tinha visto os vizinhos dizendo que o bicho saía meia-noite para rodar as casas a noite inteira, principalmente aquelas que ficam no rumo de uma encruzilhada. Fui algumas outras vezes visitar meus pais, porém nunca mais inventei de andar por aquelas bandas. Os moradores tinham a suspeita de que o lobisomem era na verdade o filho de um velhinho, chamado Adaltino, que eu nem sei quem é. Até hoje não sabemos quem vira o bicho, só o que sei é que naquela noite poderia ter sido nosso fim, e que nunca mais quero ouvir falar de passar naquela ponte, seja dia ou noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.